estudantes do 9º ano, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula de número 30 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento a morfossintaxe. Agora o foco é a sintaxe. Detalhando este objeto, teremos termos integrantes da oração, ok? Então, vamos iniciar mais uma aula. Então, pessoal, para trabalharmos alguns dos conceitos que iremos desenvolver nesta tarde, trouxe aqui para vocês um trecho sobre uma declaração dos direitos da criança. Nós vamos trabalhar alguns pontos dessa declaração universal para que possamos depois entender alguns elementos sintáticos, ok? Mas olha só aqui, para que nós possamos ter um pouco de contexto sobre essa declaração. Olhem só, a Declaração dos Direitos da Criança foi proclamada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, como resolução da Assembleia Geral 1386, de 20 de novembro de 1959. Foi ratificada pelo Brasil através do artigo 84, inciso 21 da Constituição. Então, vamos trabalhar um pouco com este texto nessa aula, ok? Então, agora que a gente sabe de onde que vem, né? Começa lá na ONU e o Brasil vai e ratifica, confirma e vai desenvolver leis nesse sentido. Vamos então conhecer alguns pontos, alguns princípios desta declaração que é universal sobre os direitos da criança. Então, vamos lá? Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Terceiro princípio. Desde o nascimento, toda criança terá direito a um nome e a uma nacionalidade. Quarto princípio. A criança gozará os benefícios da Previdência Social. Terá direito a crescer e criar-se com saúde. Para isto, tanto a criança como a mãe serão proporcionados cuidados e proteção especiais, inclusive adequados cuidados pré- e pós-natais. A criança terá direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas. Quinto princípio. A criança incapacitada física ou mentalmente tem direito à educação e cuidados especiais. Sétimo princípio. A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo menos no grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil da sociedade. Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação. Esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação. A sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito. Nono princípio. A criança gozará proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e exploração. Não será jamais objeto de tráfico, sob qualquer forma. Não será permitido à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente. De nenhuma forma será levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer ocupação ou emprego que lhe prejudique a saúde ou a educação, ou que interfira em seu desenvolvimento físico, mental ou moral. Então, nós vimos aí alguns princípios, selecionamos alguns que demonstram para nós que esta é uma preocupação, né, sobre os direitos da criança e do adolescente que não é restrita ao Brasil. Este texto que nós acabamos de acompanhar é extraído da declaração promulgada e publicada pela ONU lá em 1959. Então, vejam que é uma preocupação mundial e que se busca, que é uma questão que se persegue desde então, né? O reconhecimento e a necessidade desse resguardo em relação às crianças e adolescentes para o seu pleno desenvolvimento, ok? Dito isso, vamos agora focalizar questões de sintaxe, ou seja, de como que as frases, orações da nossa língua
se organizam. Então, já vimos aí no nosso texto que todas as crianças e adolescentes têm direito. Se vocês não tivessem acompanhado anteriormente essa Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, vocês automaticamente me perguntariam: tem direito a quê, professora? Garanto que sim. Agora você já sabe, né, que há muitos direitos. Mas se a minha frase termina aqui, se antes disso eu não tivesse dado nenhuma informação a vocês, automaticamente você diria: direito a quê? Isso acontece por quê? Porque a palavra direito já demonstra aí para nós que é uma palavra que pede, solicita aí complementação do seu sentido. Se eu paro nela, fica faltando informação, né? Então, isso já é para nós o norte para entender sobre o termo que nós vamos começar estudando essa aula. Uma outra informação importante: a palavra direito não é verbo. A gente já se acostumou, né, a ouvir falar aqui que verbos, alguns deles, precisam de complemento. A palavra direito não é verbo, é um nome, ok? E aí, isso nos traz justamente aqui a nosso primeiro elemento que nós vamos estudar nessa tarde, primeiro termo integrante, porque esta é uma aula sobre termos integrantes, não é? É justamente o termo do complemento nominal, ok? Então, quando você automaticamente me questiona: tem direito a quê, professora? Você já demonstra que é um nome que realmente precisa de complementação. E quando eu digo direito a quê, este a é uma preposição. Você já demonstra também que é um complemento, precisa de um complemento, e esse complemento, ó, precisa de preposição. Notem que são características que a gente ensina aqui para vocês durante a aula, explicita para vocês, mas elas são naturais da organização da oração, ok? Então é justamente sobre isso que vamos começar. O primeiro elemento abordado aqui como termo integrante é justamente o complemento nominal. Então vamos a ele, olhem só. Complemento nominal. Assim como os verbos, muitos nomes, e aí saibam que os nomes são o substantivo, o adjetivo e, mais raramente, os advérbios, tá? Podem ter sentido incompleto. E, por essa razão, precisam de um complemento, um termo que os torne claros. A esse termo damos o nome de complemento nominal, pois completa o sentido de um nome. Então, avançando, vamos observar agora um exemplo. Acompanhem, por favor, olhem só o nosso exemplo aí, agora a frase, né? Toda criança terá direito a um nome e a uma nacionalidade. Esse trecho foi extraído lá da declaração, não é? Toda criança é o sujeito desta oração, já está aqui definido. Aí nota o seguinte: o predicado, né? Uma vez que eu encontro o sujeito, tudo que sobra é predicado. Então, terá direito a um nome e a uma nacionalidade. Aí nota o seguinte: neste predicado, eu tenho aí o verbo terá, né? Forma do verbo ter. Nota que terá é esse verbo de ação e é um verbo que precisa de complemento, né? Porque quem tem alguma coisa. Então, primeiro ponto aí, eu já sei que o verbo ter é um verbo transitivo e o complemento do verbo ter é direito, está aí. Nota que não tem entre os dois, né, preposição, não há. Então, o verbo ter é um verbo transitivo direto e o complemento deste verbo é um objeto direto, né? E aí, a gente já acabou de refletir sobre isso. Se eu paro aqui nessa frase, toda criança terá direito, falta informação, correto? E aí, essa informação que falta aí na palavra direito aparece logo na sequência. Terá direito a um nome e a uma nacionalidade. Então, tudo isso, um nome e uma nacionalidade, é complemento nominal, completa o sentido do nome direito, tá? Então, essa é a função do complemento nominal, tá bom, pessoal? É justamente complementar sentidos. Uma informação importante a observar aí, percebam, direito a um nome e a uma nacionalidade. Esses dois as que eu enfatizei na minha fala são preposições. E isso é uma característica importante do complemento nominal, tá, pessoal?
o complemento nominal, ele vai ser sempre regido por preposição, sempre aparecerá uma preposição no complemento nominal, ok? E aí, então, mostrei para vocês um primeiro exemplo e eu vou agora apresentar uma cartela que traz caracterizações sobre o complemento nominal, antes de demonstrar mais alguns exemplos. Então, olhem só. Outras informações importantes que me ajudam a compreender melhor sobre o complemento nominal, tá? Tem preposição em sua composição, tá? Conforme eu acabei de enfatizar em minha fala. Relaciona-se com um substantivo que é abstrato, né? Que é aquele substantivo que não vai ter ali existência própria. Lembra lá das aulas do 6º ano, né? Ou com adjetivos ou com advérbios, tá bom? É um elemento que expressa o alvo da ação e é classificado como um termo integrante da oração, tá? É uma classe de termos dentro da oração. A gente já estudou sobre sujeitos, predicados que são considerados os termos essenciais, agora a gente está indo para esses que têm uma importância secundária, mas ainda extremamente importante, né? Então, são chamados de integrantes, porque eles servem para completar, tá bom? Então, vamos observar mais 2 exemplos para a gente exemplificar bastante, ficar mais claro para nós, tá bom? Então, olhem só. Eu passei muito tempo longe dela. Isto aqui é uma oração? Com certeza. A forma verbal está bem aqui, correto? Então, eu posso fazer análise, definir sujeito, definir predicado, né? Então, quem passei muito tempo longe dela? Quem foi? Ora, sujeito oculto, né? Eu posso identificar pela terminação verbal, mas não está escrito. Então, sujeito oculto eu. Então, toda essa informação aqui, passei muito tempo longe dela, é o meu predicado, ok? Então, vou colocar aqui P só para a gente saber. Predicado. Então, olhem só, temos aí neste predicado o verbo passei, correto? Ora, passar, neste caso aqui, é justamente a ação, né? Ali de estar um tempo em companhia de alguém, correto? Então, vai ser um verbo de ação, né? Ora, passar. Esse passar aí, precisa de complemento se eu disse assim, eu passei. Você vai perguntar, passou o quê? Né? Passou como? Vai te pedir aí justamente complementações. Então, é um verbo transitivo. Então, eu passei muito tempo. Olha aqui o complemento do verbo. Então, este é o meu objeto. Olhando para o verbo e para o seu complemento, eu vejo que não há nenhum tipo... Olha só uma correção aqui da professora, tá? Eu passei muito tempo longe, tá? Aqui, só para ficar mais claro aqui. Passei muito tempo longe, né? Então, de novo, isso aqui é o objeto. E agora sim, olhando a mediação entre eles, notem o seguinte, que entre passei e muito tempo longe, não tenho preposição. Então, o meu verbo é transitivo direto e o meu objeto, o meu complemento verbal é objeto direto, tá? Mas, quando eu digo que eu passei muito tempo longe... Ao finalizar aqui em longe, que vai ser esse meu advérbio de lugar, você vai me perguntar longe de quê? Longe de onde? Né? Você vai querer saber. Então, esse advérbio aqui está se mostrando um nome que é o que a gente chama de nome intransitivo, ok? Então, nome intransitivo não, nome transitivo, é um nome que pede complemento, tá bom? Então, longe dela. Então, a palavrinha dela está completando o sentido deste nome, longe. Então, ele é um complemento nominal, ok? A professora Sara disse que complemento nominal sempre tem preposição. Tem. Essa palavrinha dela é resultado da junção da preposição de mais ela. Então, a preposição está aqui, tá? Está presente dentro. E esse termo dela está se referindo ao advérbio, está completando o sentido desse advérbio. Portanto, de fato, dela é meu complemento nominal. Outro exemplo, às vezes as crianças têm medo do escuro, tá? Então, isso aqui é uma oração? Sim, tá aqui o verbo tem, é uma oração. Então, posso definir o sujeito, o predicado, né? Quem tem medo do escuro aqui, né?
As crianças. Então, as crianças, tudo isso daqui é o meu sujeito, todo o restante é predicado, tá? Inclusive, às vezes, está aqui no comecinho, tá? Vamos olhar, então, para esse verbo? Vamos lá. Verbo ter, significativo. A gente já discutiu sobre esse verbo em outras aulas deste módulo. Verbo significativo, verbo de ação, verbo de movimento, né? Então, é um verbo. Quem tem alguma coisa, correto? Concordam comigo que eu preciso aí complementar o sentido. É um verbo transitivo, ok? E aí, quem tem medo, correto? Então, o verbo ter é o verbo transitivo direto e medo é o meu objeto direto, ok? E aí, pergunta, né? Se eu digo que as crianças têm medo, você vai me perguntar, tem medo do quê, professora? Ora, pode ter medo de barata, enfim, de N situações, né? No caso aqui, se mostra, então, que a palavra medo, que é um substantivo, está precisando de complementação. Portanto, medo do escuro. Esse termo do escuro é justamente o complemento do nome que está aqui, tá? Então, do escuro é complemento nominal, tá bom? E percebe que está complementando o sentido de um substantivo. Tem preposição? Tem preposição, tá aqui. Do é resultado da junção da preposição de mais o artigo o. Então, tem preposição. E é sempre importante enfatizar, tá, gente? Que o complemento nominal fica assim dentro do meu predicado, ok, pessoal? E assim, nós falamos então sobre esse primeiro termo, que é o nosso termo integrante, e vamos definir então o que são os termos integrantes. Olhem só, acompanhem. Os termos integrantes, eles são aqueles que completam a significação transitiva, tanto dos verbos como dos nomes. Inclusive, acabamos de verificar os nomes, né? Eles integram, ou seja, inteiram, completam o sentido da oração, sendo, por isso, indispensáveis à compreensão do enunciado, ok? Então, é isso que significa termos integrantes. E quais são os termos integrantes? Olhem só. O complemento nominal, que a gente acabou de conhecer, é termo integrante. O complemento verbal, que nós já trabalhamos em outras aulas, não é? Já trabalhamos aqui sobre objeto direto, objeto indireto. Eles também são termos integrantes, tá, pessoal? E o agente da passiva também é considerado por alguns gramáticos como termo integrante, tá bom? E é sobre ele que nós vamos falar, tá? O que é o agente da passiva? Bom, o agente da passiva, ele vai acontecer quando nós estamos em uma oração que está na voz passiva. O que isso quer dizer, professora? Ora, uma oração está na voz passiva quando o sujeito, eu faço a análise, observo o sujeito daquela oração e percebo que a ação do verbo não é praticada pelo sujeito. É outro elemento da oração que está praticando a ação do verbo. Então, o sujeito é o que a gente chama de sujeito passivo, sujeito paciente, o sujeito que recebe a ação, tá bom? Então, olhem só o nosso conceito. É o complemento de um verbo na voz passiva, ou seja, essa situação que eu acabei de mostrar para vocês, explicar para vocês. Representa o ser que pratica a ação expressa pelo verbo passivo e vem residido comumente pela preposição por. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Quando nós dizemos aí nessa oração, os direitos das crianças e dos adolescentes são resguardados pelos seus familiares e pelo Estado. Isto é uma oração? Certamente é uma oração. São, olhem aí, são é nossa forma verbal que está aí, né? São resguardados, né? Toda essa locução aí, são resguardados, é meu verbo, tá bom? Então, aí eu posso, neste caso aí, fazer a identificação de sujeito, predicado, né? Ora, quando eu questiono, o que são resguardados nesta oração? Ora, os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, vá para a sua tela, por favor. Os direitos das crianças e dos adolescentes é o que nós chamamos de sujeito, todo o restante, predicado, tá? São resguardados pelos familiares e pelo Estado, é o meu predicado. Aí agora vamos olhar se isso aí está na voz passiva, conforme eu expliquei para vocês. Presta atenção. Ora, essa ação de resguardar aí, de resguardar algo, é o sujeito da oração que está exercendo?
Lembra, o sujeito é os direitos das crianças e dos adolescentes, concorda? Ora, quem está exercendo a função aí, a ação de resguardar, são os familiares e o Estado. E esses dois termos não são sujeito da minha oração, correto? Então, isso aqui é uma oração na voz passiva que nós falamos, tá? Então, isto é um caso em que eu posso observar a voz passiva, o agente da passiva, tá? No caso aí, dessa oração de voz passiva, quem está exercendo a ação aí? Pelos seus familiares e pelo Estado. Então, esse elemento aí é o meu agente da passiva. Então, eu tenho uma oração na voz passiva, que é justamente uma situação em que o sujeito não pratica, o sujeito recebe a ação, ele é um sujeito paciente. E aí, então, eu vou encontrar dentro da minha oração quem está praticando a ação do verbo, que é o que nós chamamos de agente da passiva. Vamos observar outros exemplos. Olha só. A educação é ofertada pelo Estado. Olhem só. Quando nós dizemos isso, para sermos mais efetivos na nossa observação aqui, na nossa análise, a educação é o sujeito, tá? E aí, pessoal, é ofertada pelo Estado, é meu predicado, correto? Uma vez que eu defino o sujeito, todo o restante é predicado. Concordam comigo que essa ação de ofertar não está sendo exercida pelo sujeito? Quem está ofertando aqui, no contexto dessa minha oração, é o termo pelo Estado, né? É o Estado que oferta. Pelo Estado é sujeito? Não. O sujeito é a educação. Então, isso aqui é uma oração na voz passiva, né? E, no caso desta oração na voz passiva, quem é que está exercendo a ação verbal aqui? É justamente pelo Estado. Então, pelo Estado é meu agente da passiva, ok? Outro exemplo. As crianças são orientadas pelos seus pais. Já para agilizar, eu já digo a vocês, o sujeito da oração é as crianças, tá? Todo o restante são orientadas pelos seus pais é predicado, tá? E aí eu pergunto, nessa situação aqui desta segunda oração, são as crianças, que é o meu sujeito, que estão exercendo a ação de orientar, né? São orientadas à ação verbal? São as crianças? Não. Quem está exercendo a ação de orientar é pelos seus pais. Então, nota que pelos seus pais não é sujeito da oração, correto? É um sujeito que é paciente, né? As crianças é sujeito paciente e tudo mais. Então, pelos seus pais é agente da passiva, ok, pessoal? E aqui eu vou pedir para retornar rapidamente aqui para nosso conceito. Olhem só, quando a gente dizia que normalmente o agente da passiva vem regido pela preposição por, tá? Aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para uma situação. Preposição por. Nota que aqui eu tenho pelo, aqui eu tenho pelos, tá? Pelo, pelos é resultado da preposição por mais o, ou por mais os, no caso de plural, tá? Então, quando você olhar para a agente da passiva e não encontrar, não enxergar, vamos dizer assim, a preposição por, o que que você vai fazer? Ora, lembrar que este por, ele vai ser o resultado, aliás, o pelo e o pelos aí, né? O primeiro é a junção de por mais o, pelo. E a segundo exemplo, pelos, é por mais os, pelos. Mesma coisa. E se for pela, professora, ora, é a preposição por mais o artigo a, pela, né? E se for no plural, o raciocínio é o mesmo, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. É assim que você vai visualizar essa preposição por. Mas lembra, agente da passiva é justamente essa situação em que o sujeito não está praticando a ação do verbo. É outro elemento da oração que está fazendo isso. Por isso que a gente chama esse outro elemento de agente da passiva, tá? E aí, mais uma última observação sobre esse elemento. Vamos a ele, olha só. Segundo Luft, o agente da passiva não deveria ser
incluído entre os termos integrantes da oração. Então, lembra que eu falei? Alguns gramáticos consideram, e é importante que a gente traga para vocês essas divergências gramaticais, tá? Porque para este gramático, ele não deveria constar nessa lista. Porque, de acordo com ele, o agente da passiva é tão desnecessário e tão adjunto, ou seja, tão acessório, que em muitos casos ele nem aparece, em muitas orações ele é suprimido. Por exemplo, edifícios são construídos, investigações foram feitas, técnicos serão ouvidos, o infrator foi ouvido, o aluno foi expulso. Em nenhum desses exemplos aí você diz quem foi que fez, né? Você não diz, os edifícios são construídos por engenheiros, por exemplo. Fica subentendido. Então, essa é a opinião deste gramático. Outros consideram que sim, o agente da passiva é esse termo integrante. Então, a gente apresentou para vocês o que é o nosso termo integrante aqui, agente da passiva, tá? Para finalizar essa aula, vocês viram na listinha que temos também os complementos verbais como nossos termos integrantes, né? Nós já trabalhamos de maneira detida sobre eles. Os complementos verbais são o objeto direto e o objeto indireto. Então, só para recapitular, vamos lá então, avançando, por favor. Vamos lembrar, né, que tínhamos, quando a gente falou sobre predicação verbal, nós mostramos para vocês que temos verbos intransitivos, verbos de ligação, mas temos verbos transitivos, correto? E esses verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento, correto? Se precisam de complemento, a gente vai ter, então, os termos que complementam. Avança a cartela, por favor. Ora, em linhas gerais, a gente vai ter o objeto direto e o objeto indireto, tá? Eles vão ser aí considerados termos integrantes, porque eles existem justamente para completar, tá? Então, objeto direto, vamos relembrar o objeto direto, porque a gente já trabalhou sobre ele. Então, o objeto direto, ele vai completar o sentido do verbo significativo, aquele verbo de ação, de movimento, né? Já conversamos aqui sobre isso. E esse complemento é sem preposição, tá? Então, exemplo, vamos lá ao nosso exemplo. Então, por exemplo, quando nós dizemos aí, a criança terá direito à alimentação, à habitação, recreação e assistência médica adequada, toda essa oração, né? O sujeito dessa oração é a criança. E aí vou e digo, essa criança terá. Primeira observação, vai ter o quê? Né? Então já mostra que é um verbo que precisa de complemento, o verbo ter. Então ele é um verbo transitivo. Aí eu vou e digo, terá direito, né? Então já informo. Direito está completando o sentido do verbo ter, correto? E nota que entre o verbo ter e o elemento direito não tem preposição aí. Então o meu verbo é transitivo direto, porque não tem preposição no complemento, e o meu complemento é objeto direto. Todo o restante dessa análise é justamente para mostrar que o termo direito é um termo, é um nome que precisa de complemento, né? Então, a alimentação, a habitação, recreação e todo o restante é complemento nominal, mas aqui a gente está focando no complemento do verbo, tá? Então, só enfatizando, objeto direto é o complemento do verbo significativo sem a preposição, né? Então, em linhas gerais, o objeto direto vai complementar o meu verbo transitivo direto, tá bom? E aí, ao lado do objeto direto, eu tenho o meu objeto indireto. Vamos a ele? O objeto indireto, avança, por favor. Ele vai complementar o sentido do meu verbo significativo, mas essa complementação é com preposição. Então, vamos ao nosso exemplo, né? Quando eu digo, crianças e adolescentes necessitam de acolhimento. Então, nesta oração, crianças e adolescentes é o meu sujeito, correto? Aí eu vou para o meu predicado, necessitam de acolhimento. Se eu olhar para este verbo e digo assim, necessitam, se as crianças e adolescentes necessitam, elas necessitam de alguma coisa, correto? Eu não posso parar a minha oração no verbo necessitam. Então, isso já me mostra que esse verbo é um verbo transitivo, é um verbo significativo. Ele pede complemento, então ele é transitivo, né? Então, olha para o meu complemento que aí está, de acolhimento. Então, de acolhimento é o complemento do meu verbo. Aí agora olha para a seguinte relação. Lá no meu complemento, de acolhimento, tem uma preposição, a preposição de.
Então, isso me mostra que o meu verbo é transitivo e indireto e que o meu complemento é objeto indireto, por causa da preposição. Então, enfatizando, objeto indireto é o complemento do verbo significativo com preposição. Tá bom, pessoal? Então, assim, nós vamos encerrando esta aula na qual nós trabalhamos os termos integrantes, aprendendo que eles servem justamente nesse processo de complementação. Vimos de maneira mais detalhada o complemento nominal e o agente da passiva e revimos o objeto direto e o objeto indireto, que são complementos verbais, porque eles já foram alvo de outras aulas do nosso módulo, certo?